Bem, boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 22 de julho de 2023. E nesse horário nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Essa obra é maravilhosa, né? Publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, FERGS. E hoje nós vamos dar início na Lei de Destruição, Paulo de Tarso, convertido de Damasco. O meu livro é página 109, 109. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, justiça, Jesus, Mestre amado, Francisco de Assis, o irmão querido, e toda essa pleiade de espíritos, nossos orientadores, nossos amigos, que conosco se reúnem nas tardes de sábado para estudarmos essa obra maravilhosa, para estudarmos os temas ligados a esse grande irmão Paulo de Tarso, que nos deixou um grande exemplo de trabalhador da seara de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por nos dar sempre essa oportunidade de iluminação, de esclarecimento. Sabemos que todos esses estudos, todas essas mensagens nos ajudam a mantermos-nos fortes e no caminho certo da iluminação, do progresso, da boa conduta. Assim sendo, Senhor, te rogamos que, por acréscimo de misericórdia, nos abençoe, nos proteja a nós, a nossa família, nossos lares, nossas casas espíritas e também aqueles nossos irmãos mais necessitados, Senhor. E assim, envolvidos por essas vibrações que com certeza caem do alto sobre cada um de nós nesse momento, te pedimos amorosamente, ó Pai Criador, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós estamos aqui, vamos começar hoje falando da Lei de Destruição. Paulo de Tarso, convertido de Damasco. Vocês receberam ontem, né, aquele texto do João Cleofas, que eu mandei para vocês sobre concentração mental. Eu mandei para vocês em PDF o texto, para vocês lerem mais um pouquinho, sabe? Se aprofundar, estudar um pouquinho mais o texto, porque aquele texto é fantástico, né? Um texto maravilhoso do João Cleofas, que eu mandei para vocês em PDF, que vocês possam aproveitar, estudar, se aprofundar um pouco mais, porque realmente aquele texto tem tudo de bom. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo do livro Paulo de Tarso e as Leis Morais, capítulo que trata da lei de destruição, Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. Então, ele começa, o João Guilherme, que é o autor da obra, pela Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, que diz assim: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quer dizer, se nós buscarmos, né? Quando ele diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ele quer dizer que, se nós, como espíritos que somos, né, espíritos imortais, não dermos tanto valor, não valorizarmos tanto os bens materiais, certamente nós viveremos, certamente nós poderemos crescer, certamente nós estaremos caminhando, progredindo. Porque o que acontece é que muitas vezes nós valorizamos mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. E aí que vem todo o problema, né? O nosso grande problema é esse, é valorizar mais as coisas materiais do que as espirituais. Então ele diz aqui, se pelo espírito, se reconhecendo como espírito mortal,
mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo de Tarso viveu no limite de suas forças, realmente. E, em tudo, Paulo era extremado, né? Em tudo ele fazia com a maior força, com a maior coragem, com o maior empenho que ele tinha. Tudo dele tinha que ser o máximo. Assim, ele se doava demais para fazer de tudo. Então, tudo que ele abraçou, todas as tarefas que ele assumiu, ele nunca foi econômico. Ah, vou fazer só um pouquinho. Não, ele se entregava ao máximo em tudo que ele fazia. Então, Paulo de Tarso viveu do limite de suas forças. Empregou energia e tempo, aproveitando ao máximo o dom da vida, aproveitando ao máximo a oportunidade de estar aqui na carne. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, né? A vida verdadeira é a vida do espírito, é a vida espiritual. Mas nós estamos encarnados. Né? Nós estamos encarnados. Então, ele aproveitou todos os momentos, depois que ele conheceu Jesus, né? Para fazer o bem, para fazer o melhor, o máximo que ele podia, para servir. Então, todos os momentos que ele teve da vida dele foram utilizados para a divulgação do Evangelho, que era o grande objetivo da vida dele, que era para servir a Jesus. Assim também foi com Francisco de Assis, depois que conheceu Jesus. Tanto que Francisco de Assis é chamado de o imitador do Cristo. Né? As pessoas dizem, o imitador do Cristo. Porque Francisco de Assis também, depois que ele encontrou o Cristo, né? É interessante Francisco e Paulo, porque Paulo tem a estrada de Damasco, e Francisco tem aquela igrejinha de São... Acho que é São Simão, né? Eu não estou muito certa. Quando Jesus diz assim, Francisco, vai e reforma, reconstrói a minha igreja. Eu esqueci o nome de que santo era a igreja de São Francisco. Eu acho que era São Simão, um negócio assim. Né? E Jesus diz assim para Francisco, eu vou até dar uma olhadinha aqui, porque eu não gosto da informação que não seja, deixa eu ver aqui, Francisco, deixa eu botar aqui, Francisco reconstrói a minha igreja. A minha igreja, deixa eu ver se aparece aqui. Vai, Francisco, reconstrói a minha igreja. Deixa eu ver se aparece aqui o nome da igrejinha. A igreja de São Damião, Damião. Olha só, certo dia do ano de 1205, enquanto estava rezando na igreja de São Damião, Damião com D, né? Fora dos muros de Assis, fora da cidade de Assis, pareceu-lhe ouvir uma voz vinda de um crucifixo pendurado atrás do altar. A voz lhe falou 3 vezes seguidas: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, casa que, como vês, está ruindo. Olhando o estado lastimável da capela, pensou que a voz pedisse a restauração material do prédio. Ele entendeu que a voz estava dizendo, porque a voz disse para ele: Francisco, vai e reconstrói minha igreja, casa. Minha igreja, casa que, como vês, está ruindo. Olhando o estado lastimável da capela, pensou que a voz pedisse a restauração material. Foi para casa e, da simplicidade de seu coração, pegou da loja do pai um carregamento de tecidos, colocou-os sobre a montaria e saiu a vendê-los. Vendeu até o cavalo, fazendo 15 quilômetros a pé para retornar ao lar. Ele levou o dinheiro obtido para o padre que cuidava da igreja de São Damião. Pediu mais, queria ficar morando ali. O padre aceitou, mas rejeitou o dinheiro. Decepcionado, Francisco depositou no parapeito da janela e ficou morando com o padre. Então, quando Jesus disse para ele, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja,
casa que, como vês, está ruindo, ele pensou que Jesus queria que ele consertasse a igreja que estava velhinha, caindo aos pedaços, mas não era a igreja material. Então, a gente vê que Paulo de Tarso tem um encontro de Jesus na estrada de Damasco, quando ele está indo para Damasco para prender Ananias, porque ele está cheio de ódio no coração, porque ele acha que Ananias e os seguidores do Cristo foram os responsáveis pela morte da noiva dele. E Francisco de Assis tem um encontro com Jesus dentro da igreja de São Damião, sendo que Francisco, na hora, ele não entendeu bem a mensagem. E quando Jesus diz, Francisco vai e reconstrói a minha igreja, que como você está ruindo, Jesus está falando que do evangelho que estava entregue nas mãos de homens desequilibrados. Estava desvirtuando todo o ensino, mas ele não tem ele não consegue na hora captar isso, ele pensa que é o prédio. Então a gente vê que são dois momentos emblemáticos. Um Paulo da estrada de Damasco, outro de Francisco dentro da igreja de São Damião, quando ele recebeu naquele momento, vamos dizer assim, que Francisco recebeu naquele momento uma missão de Jesus, reconstruir a igreja, né, que estava ruindo, mas a instituição e não o prédio. Então, foi uma missão. São dois pontos que a gente pode ver que são comuns a Paulo e a Francisco. E aí ele diz aqui, né? Paulo empregou energia e tempo, aproveitando ao máximo o dom da vida. Com o seu exemplo, ensinou a valorizá-la. Paulo nos ensina a valorizar a vida, para que a gente aprenda a usar, a trabalhar em todos os momentos, para não termos tempo ocioso, né? Bem como a nos comportarmos com dignidade e fé diante das dores e aflições. Então, Paulo nos ensina isso, a ter um comportamento, né, de dignidade e fé diante das dificuldades, diante das aflições. Para vivermos de forma reta, de formas corretas, de acordo com as leis de Deus, sem ter com que nos arrependemos quando a morte chegar. Então, Paulo nos ensina isso, que a gente deve viver de tal forma que, quando o nosso momento chegar, a gente esteja com a consciência tranquila, que a gente fez tudo que a gente podia, que a gente sabia, todo o esforço, apesar dos erros que todo mundo comete, mas que a gente fez o máximo de esforço para nos melhorarmos e não termos do que nos envergonhar quando chegarmos no plano espiritual. Então, ele ensinou isso para a gente. Aproveite ao máximo a tua vida, praticando bem, ao máximo. Angariando amigos, verdadeiros amigos, para que quando você chegue o seu momento, você não tenha do que se envergonhar. Não, eu fiz tudo que eu podia, tudo que eu sabia. Sei que não fiz tudo que deveria, mas eu fiz tudo que eu podia, o meu esforço eu dei. Aí ele continua aqui, estudando as tradições espirituais sobre a vida do convertido de Damasco, segundo Emmanuel, constatamos que Paulo foi o primeiro apóstolo de Jesus a fazer conexão entre a fé cristã e a medicina, com esses termos. Na conquista da saúde integral, Paulo, nos convida à renovação constante como agentes da lei de destruição, escopo do nosso estudo neste capítulo. Então, o tempo todo, Paulo nos convida à renovação constante. Quando a gente fala de renovação, a gente está falando de quê? Reforma moral, uma nova conduta. Ora, aquela pessoa que está procurando melhorar sua conduta, que está procurando melhorar a sua moral, é uma pessoa que está adquirindo o quê? Saúde. Né? Porque a conduta reta, o amor, a prática da caridade, nos leva a uma purificação espiritual. E quando o nosso espírito está bem purificado,
Isso passa para o nosso perispírito. E o perispírito ficando purificado, o corpo também vai ficar mais saudável. E se a gente já tiver algum problema, esse problema nosso vai ser amenizado. A gente vai ter mais força para levar a nossa vida à frente, mesmo estando com alguma doença. Quantas pessoas a gente conhece que tinham doenças gravíssimas, até câncer, né? Que a gente considera uma das doenças mais graves, e que começaram esse trabalho de renovação espiritual e conseguiram uma prorrogação da sua vida. Alguns até conseguiram a cura, quase a remissão total da doença. Outros podem não ter conseguido a cura, mas conseguiram que a doença ficasse menos virulenta, que a doença ficasse menos agressiva, e pessoas que às vezes tinham doenças graves conseguiram viver tempos longos de vida trabalhando, né, fazendo bem. Por quê? Porque essa renovação acabou passando para o corpo. O espírito se purificou, o perispírito também, porque conforme o espírito evolui, o perispírito se purifica também. E o corpo também vai ficando mais saudável, né? Ou se você tem uma doença grave, a doença vai se amenizando um pouco e vai dando a você mais liberdade, mais condições de ter uma vida mais extensa. Vamos pegar aí o nosso livro dos Espíritos, na questão 728. Ele até coloca aqui no livro, mas a gente vai acompanhar o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, questão 728. Vamos lá. Capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, questão 728. Na questão 728, diz assim: a destruição necessária e destruição abusiva. A destruição é uma lei da natureza? Os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso a que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, o nosso corpo, a gente está continuando nossa reencarnação aqui, fazendo o possível para se melhorar, buscando os nossos médicos, fazendo nossos tratamentos, fazendo o tratamento espiritual, que é um grande tratamento para ajudar nas nossas questões de saúde. Mas vai ter um dia que o nosso corpo vai ter um limite, né? Que a gente não vai poder mais continuar aqui, que o corpo vai estar cansado, então ele vai ter que ser destruído. E quando o corpo tiver a sua falha, a grande falha orgânica, o espírito vai se tornar livre. E ele vai para o plano espiritual com todos os conhecimentos que ele adquiriu aqui, nessa passagem pela Terra. E aí a gente vai perceber, vai fazer uma análise do plano espiritual, e a gente vai perceber o seguinte: o quanto nós nos transformamos desde o momento que encarnamos até o momento que voltamos. Né? A gente vai ver que a gente passou por uma grande transformação e que essa transformação vai levar a uma renovação do espírito. Então, quando a gente retornar numa nova reencarnação, a gente vai ser um ser muito melhor do que nós somos hoje. Né? Então, para que essa renovação venha, é preciso que haja, sim, a destruição. A cada reencarnação, nós passamos por uma destruição do corpo, que é necessária, para que você ganhe um novo corpo, um corpo com mais saúde, né? Um corpo mais forte, graças à sua transformação, à sua melhora, né? Moral, espiritual. Na questão 728A, que fica logo abaixo, Kardec pergunta: o instinto de destruição, ainda no Livro dos Espíritos, teria sido dado aos seres vivos
com fins providenciais, quer dizer, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins, com boa finalidade, é isso que ele quer saber. E eles dizem, as criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si. Para a gente se alimentar, a gente mata a vaquinha, a gente mata a galinha, a gente mata o peixe, porque nós ainda precisamos da proteína. Né? Tem alguns irmãos que já não comem mais a proteína animal, mas a grande maioria ainda come. E precisa matar os animais para poder se alimentar. Ninguém critica isso. Cada um atende, se alimenta de como pode. Tá? Ninguém viu Jesus criticando isso. O próprio Chico Xavier, que é o maior exemplo de médium, comia carne. Né? Então, ninguém fala sobre isso, critica sobre isso. Cada um sabe como se alimenta. Né? Então, os espíritos, né, para se alimentar, os seres vivos encarnados, acabam se destruindo entre si com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório exterior. Assim também é com os animais. Na selva, o mais forte se alimenta do mais fraco, não é assim? Sim. Para poder crescer, para poder manter equilíbrio, para poder reproduzir. Esse envoltório é simples, acessório. Quer dizer, esse nosso corpo é um simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Não é a parte mais importante nossa. Só ele sofre a destruição. A parte mais importante nossa é o espírito, é a nossa mente. Desse conjunto, formado pelo espírito e pelo corpo, o que é destruído? É só o corpo. Porque o espírito continua. O corpo é a parte que vai ser destruída. A parte essencial, a parte mais importante, é o princípio inteligente, é o ser pensante, que não se pode destruir e se elabora das diversas metamorfoses, porque passa. Entre os animais é a mesma coisa. Quando o leão morre, o que morre é o corpo do leão, mas o princípio inteligente que habita naquele corpo, esse princípio inteligente não morre. Não é assim? A mesma coisa no peixe. Quando o peixe morre, o que morre é o corpo do peixe, mas o princípio inteligente que dá vida àquele peixe, esse não morre. No homem é a mesma coisa. Quando o nosso corpo morre, só morre o nosso corpo. A alma, ela continua viva. Então, todo ser vivo, ele tem duas partes. Tem o ser espiritual, ou o princípio inteligente, se for o animal, e tem o corpo. O corpo será sempre destruído. Mas o princípio inteligente do animal e a alma do homem, essa não se destrói, essa se transforma, vai evoluindo, vai progredindo. No caso dos animais, nós já falamos, quando aquele animal estiver preparado, os espíritos superiores vão pegar aquele princípio inteligente do animal, vão levar para algum lugar que a gente não sabe onde é, e lá ele vai passar por um processo longo até um dia reencarnar como espírito. Transformação, evolução, né? Agora, 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Muita inteligência essa pergunta. Sim. Ele está querendo dizer, se a destruição é necessária, por que a natureza nutre, coloca em cada um de nós o instinto de preservação e conservação? Aí eles dizem, a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Então, a gente sabe que a lei de destruição é natural, mas o que nós pudermos fazer para nos mantermos com saúde e vivos e trabalhando, nós devemos fazer. Entendeu? E, se não, seria como suicídio. Olha, Deus nos deu um corpo
E esse corpo vai ser o instrumento do nosso progresso. Então, eu tenho que fazer de tudo para mantê-lo saudável. O dia que o Senhor decidir, ele me leva. Mas eu não tenho que escolher o dia que eu vou partir. Nem poder para isso eu tenho, a não ser que eu infrinja uma lei de Deus, que é tirar minha própria vida. Aí eu estou pecando terrivelmente, né? Então, cabe a cada um de nós fazer o máximo para se conservar vivo. Ah, está doente? Vai ao médico, faz seu tratamento, toma remédio, procura se alimentar bem, de forma saudável, tudo que for necessário para que você tenha uma vida boa. Boa. E mantenha o seu corpo saudável. Por isso que a natureza nos dá os meios de preservar de preservação e conservação, para que evite que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Tá? Quando a gente encarna, a gente tem mais ou menos uma média. Ah, essa pessoa vai viver mais ou menos 80 anos. Mas esses 80 podem se transformar em 90, em 100, se você se cuidar bem. Se você se cuidar bem. Porque aquela coisa, não é, quando a gente reencarna, não vem aquela história dizendo assim, você vai viver 82 anos. Não tem isso. Não tem isso. É uma média aí, uns 80, 90, 100 anos. Pode morrer com 70? Pode. Ah, mas abusou não, gente. Olha só, estava uma média de 80. Se você viver de 70 a 90, você não está dentro da faixa? Tá. Agora, se foi projetado os 80 e você acabar com sua vida aos 40, aí está complicado. Está complicado. Então, alguma coisa você fez de errado. Se não foi um acidente, se não foi uma coisa independente da sua vontade, alguma coisa está errada. Uma pessoa que tinha fluido vital para 80 anos, esse fluido vital se esgotou aos 40, o que você fez para evitar esgotar teu fluido vital com 40 anos? Que tipo de vida você levou? Né? Porque dependendo do tipo de vida que você leve, você pode esgotar o seu fluido vital. Uma vida de devassidão, de vícios, esgota o nosso fluido vital. Tá? Então, ele diz aqui, toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Ora, quando a criatura se entrega ao vício, ela não está atrapalhando o desenvolvimento do seu espírito? Claro que está. Ela não está destruindo o seu corpo? Claro que está. É aquela coisa que o pessoal diz assim, eu não devo beber álcool. O nosso corpo, ele tem um nível de tolerância para tudo. Você quer tomar um cálice de vinho? Isso não vai destruir seu corpo. Entendeu? Isso não vai destruir seu corpo. De 15 em 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, eu tomo uma taça de chopp. Isso não vai destruir o seu corpo. O que destrói o nosso corpo é o exagero. Exagero, isso é. Entendeu? O cara saiu para jantar um dia, eu vou tomar uma taça de vinho. Jesus tomava vinho, gente. E olha que o vinho daquela época não era mole, não, hein? Era forte, porque não tinha, né? A técnica de hoje. Era braba, era aquela fermentação. E era a bebida que o pessoal tomava. Quase toda a refeição tinha uma taça de vinho. Então, a gente não toma uma taça. Eu tomo uma taça de vinho assim, uma vez por mês, uma vez a cada 4 meses. O meu corpo tem resistência para isso. Agora, não tem para você tomar todo dia garrafa de vinho. Não é? Para você todo dia tomar meia dúzia de lata de cerveja. Para você todo dia fumar 2 maços de cigarro. Então, o problema do homem é o exagero. Como o corpo também não tem todo dia, não aguenta todo dia, você come uma pizza. Você todo dia está comendo hambúrguer, aqueles hambúrguer com aqueles molhos, aquela coisa nada toda.
Não é todo dia você tomar meio pote de sorvete. Realmente o corpo não aguenta. Então, tudo tem o seu limite. Se você souber viver com equilíbrio, com educação, com disciplina, você pode fazer de tudo. Eu lembro do José Raul Teixeira, quando ele falava sobre alimentos. Ele dizia assim: o sujeito tem diabetes, ou não pode, mesmo não tendo diabetes, não pode comer muito açúcar. Então, ele vai numa festinha, ele come uma fatia de bolo, dois docinhos. Acabou, comeu o docinho dele, comeu a fatia de bolo. Mas tem gente que diz assim: ah, tudo bem, eu quero um brigadeiro, um docinho desse, um docinho daquele, um docinho daquele. Aí pega uma caixinha, ou fazia como aquele povo antigamente, levava um saquinho para as festinhas. Aí de cada prato de doce ele tira 2, ou tira 1. E mais outro. Aí ele vai para casa com aquele pote de doce. Não pode. Entendeu? Mas se você chegar lá, ele dizia: come uma fatia de bolo, 2 docinhos, pronto, você comeu o seu docinho. Agora, você quer de cada prato que tiver na mesa, tirar se tiver 10 pratos, você está comendo 10 docinhos, 3 vai passar mal. Então, o grande problema do homem é o exagero, porque o nosso corpo foi preparado por Deus para poder, sabe, que a gente poder vivenciar, viver com tranquilidade. Mas o exagero, aí ele diz: foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. Então, o Senhor deu para cada um de nós o que é necessário para a gente viver. O que nós temos que saber é como lidar bem com isso, que é a questão da educação e da disciplina. Um ser educado, um ser disciplinado, é um ser que tem saúde. Ele tem saúde. Vamos continuar aqui no livro Paulo de Tarso e as Leis Morais. Nesse capítulo do livro, né, do Livro dos Espíritos, que é o capítulo que fala da lei da natureza, né, que ele fala que, né, eu só vou abrir aqui de novo, só para a gente pegar direitinho o capítulo, que é o capítulo 6, lei de destruição, que faz parte do conjunto das leis morais. Nesse capítulo, Allan Kardec propõe questionarmos acerca da lei de destruição nos seguintes pontos: destruição necessária e destruição abusiva. Porque o que a gente falou agora do nosso exagero, a gente está falando da destruição abusiva, né? Toda vez que eu abuso, eu estou correndo o risco da destruição abusiva. Flagelos destruidores, guerras, assassínios, crueldade, duelo e pena de morte. Então, nesse capítulo, Allan Kardec vai falar sobre isso. Ele vai falar da lei da destruição, ele vai falar da morte, ele vai falar das guerras, dos assassínios, da crueldade. Quando a gente começa a estudar sobre essas coisas, às vezes a gente começa a ter medo. Ah, meu Deus do céu, falar em lei de destruição, falar em morte, isso tudo me dá um certo medo. Então, a Joana de Ângeles, ela vai trazer um texto aqui para nós, que eu vou partilhar com vocês, que é um texto que fala sobre a questão do medo. Porque a gente tem um certo medo sobre a morte, não tem? Pessoas dizem assim: negócio de morte, destruição. As pessoas têm um pouco de medo. Eu acho que é difícil encontrar alguém que não tenha medo, né? Sobre. É aquela coisa do medo do desconhecido, né? Como é que eu vou morrer? Quanto que eu vou morrer? Então, ela vai falar sobre isso, considerando o medo, no livro Leis Morais da Vida, capítulo 26. Ela diz assim: coisa alguma
cite a figura apavoradora. Então, ela diz, nós não devemos deixar que nada seja para a gente apavorador. A vida são as experiências vitoriosas ou não, que te ensejem aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento ante os cometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbação e receio injustificado. Quando tememos algo, quer dizer, quando temos medo de alguma coisa, deixamos-nos dominar por forças desconhecidas da personalidade, que instalam lamentáveis processos de distonia nervosa, avançando para o desarranjo mental. Os acontecimentos são conforme ocorrem, e, como tal, devem ser enfrentados. O medo avulta os contornos dos fatos, tornando-os falsos e exagerando-lhes a significação. A gente vê muito bem isso quando a gente está com algum problema grave, principalmente, né, quando é um problema assim nosso, um problema de saúde, e a gente recebe uma notícia boa, ruim, ou uma notícia, você precisa fazer uma cirurgia, você precisa fazer um tratamento. A gente não deve ter medo, tá? Frente a isso. É lógico que a gente vai ficar preocupado, a gente pode ficar um pouco inseguro, mas a gente tem que tomar cuidado, porque, como diz Joana aqui, o medo avulta, quer dizer, o medo aumenta os contornos dos fatos, tornando-os falsos e exagerando-lhes a significação. Tem tantas pessoas que, por causa do medo do tratamento que tem que fazer, ou por causa do problema que está enfrentando, que a predisposição mental da pessoa acaba ficando pior por causa do medo. E, às vezes, o tratamento dela não consegue ter um sucesso por causa disso, do medo, da insegurança. Porque aí vem a falta de fé, a falta de perseverança da pessoa, entendeu? Então, a pessoa já entra para fazer um tratamento já se sentindo, vamos dizer assim, derrotada. Derrotada. Quantas vezes a gente vê pessoas que estavam muito doentes, né, com problemas gravíssimos, mas devido à sua perseverança, à sua coragem, à sua vontade, ela consegue superar aquela dificuldade, que até os médicos dizem, nossa, mas olha, o seu tratamento, eu estava até preocupada achando que ia demorar mais, mas seu tratamento está indo de vento em popa, está um sucesso. Então, o medo ele é muito prejudicial, tá? Aí ela diz aqui, predispõe mal, desgasta as forças e conduz a situação prejudicial sob qualquer aspecto se considere. O que se teme raramente ocorre, como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores, os sofrimentos, até quando não são solicitados. Então, dependendo do merecimento da criatura, nós temos o amparo da espiritualidade, que alivia a nossa dor, o nosso sofrimento. O medo invalida a ação benéfica da prece, esparze pessimismo, precipita em abismo. Um fato examinado sobre a constrição do medo descaracteriza-se. Um conceito soa falso, socorro não atinge com segurança. A pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz. Torna-se difícil de ser ajudada e contamina, muitas vezes, outras menos robustas na convicção interna, desesperando-as também. O medo pode ser comparado à sombra que altera e dificulta a visão real. Necessário combatê-lo, sistemática
continuamente. Então, nesse capítulo, que Allan Kardec vai falar sobre acerca da lei da destruição, ele vai falar sobre destruição necessária, destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte. Teve um fato muito... Nós vivemos num país, né, que atualmente está sob uma violência muito grande, infelizmente. Né? Nós vemos em todas as cidades a questão da bala perdida, a questão do tiroteio, a questão da violência. Então, tem pessoas que vivem dizendo assim: eu nem mais saio de casa com medo da violência. Entendeu? Então, a pessoa deixa de viver a sua experiência, deixa de sair, deixa de ver os amigos, deixa, muitas vezes, de fazer as suas coisas com medo da violência. Então, a pessoa se isola. E o que vai adiantar isso, gente? Então, a pessoa diz: não, eu não saio mais de casa, eu não vou a lugar nenhum, eu não visito mais ninguém, porque eu tenho medo. Então, a pessoa acaba se ficando uma prisioneira, porque ela vive com medo de sair na rua, e uma bala perdida, e um tiro, e um assalto. Tem pessoas que vendem suas coisas: não posso mais viver aqui na cidade grande, vou morar numa cidade pequena, porque eu não quero mais viver aqui. Então, as pessoas fogem, né? Fogem, se trancam por causa do medo. A gente vê muito isso, né? Doenças, problemas, notícias, viagens, revoluções, o porvir, não os temas. É o que Joana vai dizer: não tenha medo das doenças, dos problemas, das notícias. Eu não assisto mais nem televisão, porque é só notícia ruim. Não tenha medo de viagens, de revoluções do futuro. Não os temas. Nunca serão conforme supôs. Porque a gente sempre exagera, né? Quando a gente faz as nossas deduções, a gente sempre exagera. Uma atitude calma ajuda a tomada de posição para qualquer ocorrência aguardada ou que surge inesperadamente. Não são piores umas enfermidades do que outras. Todas as enfermidades fazem sofrer, especialmente quando se as teme e não se encoraja a recebê-las com elevada posição de confiança em Deus. Os problemas constituem recursos de que a vida dispõe para selecionar os valores humanos e eleger os verdadeiros dos falsos lutadores. As notícias trazem informes. As pessoas que assistem às notícias ficam bem informadas. Informes que, embora sejam trágicos ou identificadores, não modificam, senão, a estrutura de uma irrealidade que se está a viver. As viagens têm seu fanal, seu objetivo. E recear acidentes, aguardá-los, exagerar providências, certamente não impedem que o homem seja bem ou mal sucedido. As revoluções e guerras que alcançam bons e maus estão em relação à violência do próprio homem que, vencido pelo egoísmo, explode em agressividade, graças aos sentimentos predominantes em a sua natureza. Ninguém pode prever o imprevisto ou evadir-se ou fugir à necessária conjuntura kármica para o acerto com as leis superiores da evolução. Prudência, sim, é medida acautelatória e impostergável para se evitarem danos necessários. Devemos tomar cuidado? Sim, devemos tomar cuidado. Afinal, em face do medo, deve-se considerar que o pior que pode suceder a alguém é advir a desencarnação. Se tal ocorrer, não há ainda por que temer, desde que morrer é viver. Morrendo, a gente volta ao plano espiritual e vai viver a verdadeira vida, não é? O único cuidado que convém examinar diz respeito à situação interior de cada um perante a consciência, ao próximo, à vida e a Deus. Então, o grande cuidado que a gente tem que ter é com a nossa conduta, é com a nossa consciência, é ter certeza que toda vez que eu deito no meu travesseiro, eu estou com a consciência tranquila, que eu não prejudiquei ninguém, que eu estou fazendo o melhor por me melhorar.
Em face disso, diz Joana, ao invés do sistemático cultivo do medo, uma disposição de trabalho árduo e timorato, confiança em Deus, a fim de enfrentar bem utilmente toda e qualquer coisa, fato, ocorrência desdita. Entrega-te, diz Joana, ao fervor do bem, expulsa da alma as artimanhas da inferioridade espiritual, porque aquele que vive com medo é um ser que tem uma inferioridade espiritual, que não tem fé em Deus, faz luz íntima e os receios infundados baterão em retirada. A responsabilidade dar-te-á motivos para preocupações, enquanto o medo minimizará as tuas probabilidades. Porque às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, mas ela tem tanto medo que ou ela não faz aquilo que ela queria fazer, ou ela faz mal e não consegue o sucesso que desejava. Jesus, culminando a tarefa de construir nos tíbios corações humanos a aventura e a paz, assodado, né? Quer dizer, atacado pelos famanazes da loucura em um dos lados da vida, quer dizer, atacado por aqueles, né? Aquelas pessoas obsidiadas, aquelas pessoas doentes dos dois lados da vida, inocente e pulcro, quer dizer, puro, não temeu, nem se afligiu, ensinando como deve ser a atitude de todos nós, em relação ao que nos acontece e de que necessitamos para atingir a glorificação interior. Eu achei esse texto da Joana um texto muito importante, porque às vezes, né, a gente vive com medo, né? Medo das doenças. Eu tenho uma doença, como é que eu vou tratar essa doença? Faz da melhor maneira possível. Sabe? Sempre com otimismo, que eu vou melhorar, que amanhã vai ser melhor do que é hoje, que Deus vai me ajudar. Sabe? Mantém-se firme nessa fé. E a gente vai vencendo as etapas. Quando a gente olha para trás, cada um de nós que já tivemos dificuldade de saúde, eu já tive infarto, Alberto também teve suas complicações de saúde, quem não tem, não é? Mas se a gente mantiver a fé e que está tudo certo, e procurar fazer seus tratamentos e se cuidar, olha quantos obstáculos a gente já venceu. Não é? Quantos obstáculos a gente já venceu? E a gente está aqui, continuando a nossa caminhada. E, se Deus quiser, a gente vai continuar enquanto Deus achar que a gente deve ficar aqui, a gente vai ficar, mas a gente vai fazer a nossa parte. Se cuidar, se tratar, e a gente vai conquistando o nosso espaço. Então, o medo, realmente, ele é terrível. Ele é terrível. A gente não deve se deixar tomar por esse medo. Vamos voltar aqui no nosso livro, na página 110. Aqui diz assim o Guilherme: compreendendo os princípios espíritas sobre a existência de Deus, seu amor e justiça, nossa imortalidade na condição de espíritos e a reencarnação como princípio da natureza, a perspectiva diante dos fenômenos de destruição se alteram. Em verdade, tudo está em constante transformação. Vamos pegar o nosso lar? Naquele capítulo que eu falei para vocês, Mensagem de André Luiz, está logo no início do livro, né? É o segundo texto do início do livro, Mensagem de André Luiz. Eloá, já achou? Você tem o nosso lar? Não achei aqui em casa. Está aqui, mas eu não achei. Você não achou? Eu virei tudo, Rose. Não Amanhã, achou? depois. Onde tá? Alberto, está com o texto? Então, vamos lá. Não achei. Mensagem de André Luiz. André Luiz diz assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. A morte, poderíamos dizer, é o cair da cortina, né? É o fim do ato, é o cair da cortina. Todo espetáculo chega ao fim. Vamos encarar a nossa encarnação como um grande espetáculo.
que vai ter grandes cenas, né? Grandes atos, grandes representações, mas uma hora o espetáculo acaba. E quando o espetáculo acaba, a cortina se fecha. Para todos, nenhum espetáculo teatral é eterno, né? Ele tem um tempo de duração e, ao final, a cortina se fecha. É a morte, podemos dizer. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Então, o grande rio, ele atravessa grandes regiões. Mais uma hora, ele vai terminar onde? No oceano. E aquele rio acaba no oceano, não é assim? Quando ele chega ao oceano, acabou o grande rio. Ele compara também com a morte. O encontro do rio com o mar, né? Continua aqui. A alma, copiando-lhe a expressão, quer dizer, comparando a vida com o grande espetáculo de teatro, com o rio, né? A alma percorre igualmente, como o rio, os caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento, porque todo rio não tem afluentes que vão fazer o quê? Aumentar o volume daquele rio. É só lembrar, né? Lembra dos afluentes do Rio Amazonas, que todo mundo estudava? Margem direita, margem esquerda. O Rio Amazonas também tem vários afluentes. Então, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, que aqui e ali avoluma-se com expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Linda a comparação, né? Da alma com o rio. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar, quer dizer, a roupagem física, quer dizer, as várias reencarnações, né? Porque para cada reencarnação tem um corpo. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. O caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mistério, quer dizer, é necessário percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano, baixar da cortina, resolvesse transcendentes questões do infinito. Seria, né, infantil acreditar que, com a morte, todos os problemas estão resolvidos. Não é assim que muitas vezes as pessoas pensam. Agora ele vai estar com Jesus. Não é assim? Agora ele vai ficar ao lado de Deus. Gente, às vezes a pessoa desencarnou tão querendo, tão distante de Deus, mas as pessoas têm isso, né? Aí ele diz aqui, uma existência é um ato. Porque às vezes o espetáculo tem vários atos, né? Você vai ver um espetáculo de teatro, aí tem o ato 1, ato 2, ato 3. Às vezes uma existência é cada ato de um espetáculo. Né? Na realidade, uma existência, uma encarnação é um momento. É um momento. Um corpo, continua André Luiz, um corpo é uma veste. Um século é um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Porque a vida não cessa. A vida é eterna do espírito. Porque a pessoa diz, as minhas vidas não. Nós só temos uma vida. Mas nessa vida nós temos vários atos. Vários atos. Né? Cada encarnação é um momento. Quantas existências, quer dizer, quantas reencarnações, quantos corpos, quantos séculos,
quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele, o homem, só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Ele está querendo dizer o seguinte, que para entrar na academia do Evangelho do Cristo, o ingresso para você entrar lá, ele quase sempre é de estranha maneira. É o homem sozinho, é a individualidade com a companhia do mestre. Porque ninguém salva ninguém. A gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho, porque nós somos uma individualidade. Cada um precisa cuidar de si próprio. Por isso ele diz, no ingresso do Evangelho do Cristo, é o homem só na companhia do mestre. É você com Jesus. É assim que a gente entra. Somos nós com Jesus, efetuando o curso difícil, tá? Recebendo as lições que a vida nos oferece, e sem palavras articuladas. Você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai vivenciando. Ninguém pode vivenciar nada por nós. Né? Ninguém pode lutar as nossas batalhas. Se bem que a gente tenta, mas ninguém pode lutar as nossas batalhas. E aí ele vai dizer aqui, né? Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Então, nós temos uma estrada a percorrer. Nós sozinhos, mas com o mestre ao nosso lado. Você não pode, a tua estrada é sua. Você pode receber ajudas, você pode prestar ajudas, mas o que você tem que fazer por você, só você pode fazer. E muitas vezes as pessoas têm dificuldades na vida, por quê? Porque ela quer que os outros façam as coisas por ela. E isso não é possível. Porque se alguém fizer algo no nosso lugar, os louros daquilo irão para quem? Irão para o outro que fez, e não para nós. Não. Então, a nossa estrada é laboriosa por isso, porque nós temos que trabalhar, nós temos que vencer todos os obstáculos da vida, com a ajuda de Jesus. Mas o esforço é nosso. Por isso que Jesus diz assim no Evangelho: bem-aventurados os aflitos, porque eu vos aliviarei. Ele não disse assim, bem-aventurados os aflitos, que eu vou resolver o problema de vocês. Entendeu? Ele não disse isso. Você está complicado? Deixa que eu descomplique a tua vida e tiro tudo. Você não precisa fazer mais nada. Eu resolvo o teu problema. Jesus não disse isso. Ele disse, eu te ajudo, mas o problema é teu. Quem tem que resolver? Somos nós. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Vamos seguir aqui no nosso livro. Paulo de Tarso é um dos personagens mais marcantes da Boa Nova, no que diz respeito à transformação. Como tudo que é material se encaminha para a destruição, claro, tudo que está aqui, inclusive o nosso planeta, um dia vai ser acabado, vai ser destruído. Ou seja, transformação é também da lei de Deus, que renovemos constantemente o nosso mundo íntimo, no campo do conhecimento, das emoções e dos sentimentos.
Nós devemos destruir dentro de nós tudo que não é mais bom para a gente. Por isso ele diz aqui, né? Como tudo que é material se encaminha para a destruição, a gente sabe disso. É a nossa casa, nosso corpo, nossos objetos, o nosso planeta, tudo que é material, um dia vai acabar. Aí ele diz aqui, ou seja, transformação é também da lei de Deus. Que renovemos constantemente nosso mundo íntimo, no campo do conhecimento, das emoções e dos sentimentos. Então, nós precisamos renovar o que está dentro de nós. Às vezes, nós temos dentro de nós conhecimentos que não são mais importantes. São conhecimentos equivocados, que a gente deve deixar para lá. Tira o que for útil daquilo, o que não for, joga fora. A gente também tem que procurar destruir, jogar fora aquelas emoções que só nos atrapalham, como a cólera, as paixões que às vezes a gente tem, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Joga fora, vai jogando fora aos pouquinhos. E os sentimentos. Alguns sentimentos que a gente tem dentro de nós não são bons. Então, que a gente vá se transformando, aniquilando o que não presta, jogando fora o que não presta e transformando esse ser. Como dizia Jesus, deixa brilhar a tua luz. Você tem luz, mas às vezes a nossa luz está lá dentro de nós, em cima dela está um monte de coisa que não prestava, cheio de entulho. Aí, se você começar a tirar o entulho e jogar fora, essa luz vai brilhar. Porque ela está lá. Ela está lá. Né? Todos temos luz. Todos temos luz. Até a criatura mais violenta do mundo. Ela também tem luz. Mas tem tanta coisa em cima dessa candeia, né, que a luz não consegue aparecer. Mas quem é que vai tirar essa sujeira de cima da luz? São os outros? É Jesus? É Deus? Não. É quem colocou. Quem colocou essa sujeira em cima da candeia? Quem colocou esse entulho em cima da candeia? Fomos nós. Então, somos nós que temos que tirar para que a nossa luz brilhe. Aí ele continua aqui. A transformação física na trajetória do apóstolo dos gentios é descrita com detalhes da obra Paulo Estevão, no capítulo 4. Quem quiser botar uma setinha aí, escrever Nas Estradas de Jope, que é o capítulo, tá? O capítulo aqui, ó, no capítulo 4, puxa uma setinha e bota Nas Estradas de Jope. Então, ele diz aqui, Emmanuel, a transformação física na trajetória do apóstolo dos gentios é descrita com detalhes na obra Paulo Estevão, no capítulo 4, Nas Estradas de Jope. É J de Jaca, tá? J-O-P-E. Emmanuel apresenta Paulo, se referindo a um jovem solteiro em plena vivacidade dos seus 30 anos, em um diálogo afetuoso com seu amigo Sadoc, no ano 35 depois de Cristo, na Velha Jerusalém. Descreve-o como um homem de fisionomia viril e máscula beleza, os traços israelitas e olhos profundos e percussientes, próprio dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução, trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Esse era o Saulo, orgulhoso, bonito, né? Viril, rico, bem vestido, mas na trajetória dele vai surgir também uma transformação física. Ele vai passar por uma transformação física. A partir do momento que ele deixa de ser Saulo, o moço, o bonito, o doutor da lei, e se transforma em Paulo, o discípulo de Jesus, ele vai passar por uma transformação. Após sua conversão,
Quando retornou a Jerusalém, né, depois que ele passou pela estrada de Damasco, ele entregou para Simão Pedro a pequena fortuna adquirida com plano de sustentação econômica e autonomia do cristianismo nesse setor. Lembra que quando ele foi visitar, já era Paulo, né? E foi visitar Pedro, ele percebeu que Pedro lutava com muita dificuldade na casa do caminho, porque não tinha dinheiro para nada, né? Eram muitas pessoas que procuravam a casa do caminho, procurando comida, alimento, tratamento de saúde, um lugar para ficar. E Pedro não tinha como sustentar aquelas pessoas. E era obrigado a recorrer àqueles judeus que davam dinheiro, mas exigiam o quê? Exigiam quase o esquecimento de Jesus, né? E aí Paulo conversa com Pedro e diz para Pedro que ele iria viajar e por onde ele passasse, ele ia pedir ajuda para a casa do caminho. Depois de muitas viagens, né, um dia Paulo retorna a Jerusalém e ele traz e entrega a Simão Pedro ele diz pequena fortuna, quer dizer, as doações que ele recebeu para que Pedro utilizasse aquele dinheiro na casa. Então, ele diz aqui que era um plano de sustentação econômica e autonomia do cristianismo nesse setor. Por que autonomia? Porque se Pedro tivesse recursos financeiros para manter a casa, aquela casa do caminho se tornava autônoma, não ia mais depender do dinheiro dos judeus, que era aquele toma lá da cá, né? Então, Pedro ia ficar independente. O ex-pescador, que é o Pedro, notou a diferença na fisionomia do apóstolo dos gentios. Depois de muitos anos, 2 anos que Paulo voltou, Pedro percebeu que aquele homem não era mais igual àquele jovem Saulo, forte, né? Não era mais o mesmo fisicamente, né? O ex-rabino também estava agora alquebrado de corpo. Ele não era mais aquele rapaz vivaz, forte, de fisionomia viril e macho à beleza. Ele estava modificado, o corpo cansado, envelhecido, né? Muito magro, não era mais aquele homem forte, muito pálido, cabelos já grisalhos. Tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. Olha a diferença. Eu vou ler de novo como Emmanuel apresenta Saulo. Olha só. Um jovem solteiro, em plena vivacidade de seus 30 anos, né? Um homem de fisionomia viril e máscula beleza, traços israelitas, olhos profundos e percussientes, próprio dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução, trajando roupas finas, né? Todo orgulhoso, bonito. Agora, depois que ele saiu a pregar, divulgando o evangelho, olha a transformação que ele passa. É a lei de destruição. Ele passa por uma transformação. Agora ele está com o corpo alquebrado, quer dizer, cansado, doente, magro, pálido, cabelos já grisalhos. Ele denunciava a intensidade das lutas empenhadas, porque trabalhar para Jesus exige sacrifício. Todo aquele que trabalha para Jesus, ele fica cansado, né? Ele fica mais envelhecido. Os cabelos brancos vêm, porque é necessário o esforço e você também luta contra os adversários. Nós não precisamos caminhar pelas estradas, mas nós estamos aqui trabalhando com Jesus, não é verdade?
Então, os adversários, eu não vou dizer nem nossos adversários, os adversários do Evangelho vão reagir contra nós, sem que a gente perceba. Às vezes, aborrecimentos que a gente tem no nosso dia a dia, que nos irritam, que nos cansam, que nos enervam. Muitas vezes não são patrocinados pelos nossos inimigos, por aqueles que nos prejudicaram no passado, não. E sim por aqueles que não gostam de que você esteja fazendo luz quando você fala, ou você dá uma orientação para alguém que precisa. Porque quando ele escuta você falar, meu amigo, tenha paciência, tenha calma, vamos pensar melhor, ele pensa assim, isso aí é ensinamento daquele carpinteiro. Essa mulher, esse homem, está repetindo ensinos daquele carpinteiro, a quem eles querem apagar o evangelho. Então, assim, essa mulher, esse homem, está repetindo aquilo que aquele carpinteiro falou 2000 anos. E nós queremos eliminar com essa luz que vem desse evangelho. Então, já que ele querem levar a palavra desse carpinteiro para o mundo, vamos em cima deles. E aí, muitas vezes, em algumas contrariedades da nossa vida, para fazer com que a gente desista de trabalhar para esse carpinteiro. Entendeu? São os inimigos do evangelho. E aí vai ser um cabelo branco a mais, às vezes vai ser um problema de saúde a mais, um cansaço a mais. Entendeu? Porque aquele que não está fazendo nada, está lá sentado na beira da praia de manhã até a noite, entendeu? Não vai ficar cansado, não vai ter cabelo branco, porque ele está lá, não está preocupado em fazer nada e ajudar ninguém. Mas olha aqui, o que o companheiro diz aqui. Muito magro, muito pálido, cabelos grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e os rostos estavam cheios de cicatrizes. Então, é uma ruga a mais que a gente vai ter, é um pé de galinha a mais que a gente vai ter, é as preocupações que nós vamos ter. Então, aquele que trabalha para Jesus, não espere ficar com a pele límpida, esticada, cabelo intocado, sem problemas. Porque quem é adversário do Cristo vai procurar destruir quem trabalha para o Cristo. Porque a luz do Evangelho não se espalhe pelo mundo. E é isso que ele está falando. É a transformação. É a lei de destruição. Mas o que vai estar sendo apagado ou destruído é apenas o corpo, não o espírito. O espírito está mais forte do que nunca. Isso que ele trouxe aqui, quem quiser anotar aí, depois do Cheios de Cicatrizes, anota aí, capítulo, as epístolas, do livro Paulo Estevão, as epístolas. Vou ler mais um parágrafo para a gente encerrar. Quando pregava em Atenas, lá na Grécia, quando Paulo saiu para pregar em Atenas, um transeunte, um homem que estava andando pela rua, questionou se Paulo não seria o novo Deus, no que o outro homem que estava ao lado disse: onde já se viu um Deus assim? Porque haviam dois homens, né? Tinham dois homens. Um parou e olhou e disse para Paulo: você é o novo Deus? O outro olhou e disse assim: onde você já viu um Deus assim? Né? Aí, vede como lhe tremem as mãos. As mãos de Paulo já estavam tremendo. Parece doente e enfraquecido. A barba é selvagem e cheio de cicatrizes. Então, ele estava pregando, mesmo cansado, ao quebrado em Atenas. Aí o homem, pelo que ele falava, diz:
você será o novo Deus? E o outro chama atenção. Como ver um Deus assim? Afinal de contas, os gregos eram pagãos. Então, o que eles mais tinham ali eram estátuas de Deus. Deus Apolo, Deus Cício, Deus Marte. E as estátuas eram belíssimas, né? Bonitas, né? Finas, daquele mármore da melhor qualidade. Aí o outro homem fala assim, que besteira! Como pode um Deus ser assim? Olha para ele, parece doente, enfraquecido, a barba cheia de barbudo, né? E cheio de cicatrizes. Será que um Deus pode ser assim? Ele não era um Deus, mas era um servidor do Cristo. E o servidor do Cristo sempre terá cicatrizes. Hoje, as nossas cicatrizes podem não estar mais no rosto, mas com certeza estarão na nossa alma. Quantas feridas tivemos na nossa alma? Tratada dessas feridas, ficam as cicatrizes. Mas as cicatrizes serão sempre o quê? A lembrança de uma batalha vencida. Não é? A lembrança de uma batalha vencida em nome do Cristo, graças a Deus. Quantas batalhas nós já vencemos nessa encarnação para estarmos aqui? Muitas, muitas. E teremos outras tantas cicatrizes até a nossa desencarnação. Mas que a gente continue lutando, sem medo da morte, sem medo de ser abatido, porque nós teremos sempre Jesus ao nosso lado. Se a gente tomba, se a gente cai, a gente levanta e continua caminhando. Não ter medo da lei de destruição, que a lei da destruição da natureza, tudo será destruído. Mas tudo que é destruído se renova. E nós também vamos nos renovar quando não tivermos mais desse mundo. Quando um dia a nossa caminhada se encerrar, esse corpo será destruído. Mas nós iremos para o plano espiritual cheios de conhecimento, porque os afluentes do conhecimento terão enchido a nossa alma, né? Estaremos mais fortes, mais caudalosos, porque o rio, depois de passar por seus afluentes, fica com volume de água muito maior, e nós teremos novas oportunidades de renovação. E um dia, quando a gente retornar à Terra, a gente vai retornar mais forte, mais poderoso, com condições de fazer coisas melhores. Então, a lei de destruição não é para ter medo, ela é uma lei da natureza. Então, a gente tem que seguir adiante, sabendo que a nossa caminhada é solitária, mas Jesus está do nosso lado. Então, a gente não tem que ter medo de nada. A gente também vai angariando amigos, né? Mas sabendo que o que eu tenho que fazer, só eu posso fazer. E as cicatrizes? As cicatrizes fazem parte. Só tem cicatrizes quem travou batalhas. Né? Só tem cicatrizes quem travou batalhas. E Paulo foi um grande guerreiro. Por isso ele chega ao fim da vida com várias cicatrizes no rosto e nas mãos. Eu achei essa mensagem belíssima, né? Belíssima, cheio de cicatrizes, mas um guerreiro vitorioso, porque quando ele desencarna, o próprio mestre vai recebê-lo. Quer prova de vitória maior do que essa? Que todos nós possamos vencer as nossas batalhas e, quiçá, quando chegarmos ao plano espiritual, o mestre, um grande trabalhador, possa vir nos receber. A pessoa vai dizer, mas como o mestre vai receber? O mestre pode receber quem ele quiser. Quem ele achar que merece ser recebido. Então, ninguém poderá dizer, o mestre, quando eu desencarnar, o mestre não vai me receber. Se ele quiser, ele pode nos receber. Né? Então, é manter essa certeza, né? De que nós temos cicatrizes, elas virão mais ainda, mas que a gente tem orgulho de cada cicatriz que a gente tem, e não vergonha, porque nós somos vitoriosos. E como disse Pedro de Camargo, você já se deu os parabéns hoje? Pela luta que você vem travando até agora de forma gloriosa, com sucesso? Então, se deu os parabéns hoje. Né? Alguém. Esse parágrafo aqui, quem quiser botar depois assim, e cheio de cicatrizes, capítulo
peregrinações e sacrifícios. O outro parágrafo era as epístolas. E esse parágrafo que acabamos de ler, peregrinações e sacrifícios. O próxima semana a gente vai começar aqui. Convicto da imortalidade, vai ser dia 29. Botem a data aí. 29/7/23, convicto da imortalidade da alma. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Falar um pouquinho das suas cicatrizes? Todos nós, né? Quantas mazelas a gente não já curou e tem que curar, né? Mas aí o texto de Joana, né? Quando ela fala da questão do medo, e aí ela diz: não temas doenças, problemas, notícias, viagens, revoluções, o porvir. E aí a gente escuta as notícias, a gente às vezes fica, né? Sinceramente, eu vejo que tudo faz parte do processo. Tudo está dentro do controle. Jesus está no leme dessa nau. Tem completa convicção disso. As revoluções aí, que quantas já tiveram, são mudanças da humanidade. Cada geração passa por essas mudanças. Isso tudo é a lei de destruição e transformação. Essa pandemia. A pandemia, quanta mudança gerou? E tudo que está em pé aí, as instituições, tudo, o sistema econômico vai ruir para surgir o novo mundo. Não tem como que nós vamos manter uma estrutura como existe, de capitalismo, em que o lucro vai para 1% da população e 99% fica sem o lucro, sem a condição de vida. É óbvio que 99% é força de expressão, mas a grande parte da massa da riqueza vai para um grupo pequeno. Esse sistema é impossível, vai ter que ruir. Exatamente. Uma hora ele cai. Vai, o sistema econômico, tudo vai ruir. A gente talvez na nossa vida não veja, mas as futuras encarnações, e quando a gente reencarnar, pode ser que a gente ainda passe por essas fases de ruína que vão ser necessárias. Porque como é que você vai construir um mundo de regeneração dentro desse mundo de ganância? Impossível. Exatamente. Não tem como. Né? Não tem como. Então, a gente vê, está tudo certo. Tudo. Tudo certo. Né? Então, a gente tem que nos manter firme, na certeza de que o barco não está à deriva. Né? O barco não está à deriva. Foi no estudo ontem de Ivone que a gente viu, o de Ivone, depois na qualidade já para que cada um está no seu nível, né? Então, as aberrações que a gente vê nos noticiários é que cada um está no seu nível evolutivo. E aí você acaba lidando com gente com alto grau de evolução, alto não, com um grau de evolução mais adiantado e com gente com pouquíssimo grau de evolução. Exato. Aí tu vê as aberrações que tu pensa que o mundo está acabando, né? Mas é tudo normal para o planeta de provas e expiações. Justamente. Tudo normal. Para o planeta que a gente vive, está tudo normal. Não é aberração, seria se isso acontecesse num planeta de regeneração. Justo. Sim, Não é? claro. Mas no planeta de provas e expiações, é o certo, é normal, não é o certo. Isso não é escandaloso. Acontece no planeta de pessoas imperfeitas. E já foi dito até no próprio Evangelho, a luta do bem contra o mal. Os irmãos que estão numa condição lá nas furnas de buscar manter este status quo, para se manter vampirizando e mantendo-se vivo com essa energia que ele recolhe, eles não querem mudar. Então, o bem e o mal estão em luta, e essa luta faz parte do processo de renovação. E a gente sabe que o bem vai vencer. Com certeza. Então, é aquela coisa. Com certeza. Vier a guerra que vier. Eu sei que, no final, o bem vence. Sempre Eu já sei vence. o final do filme.
Eles deixam até de misericórdia, me engana que eu Porque quem gosto, mas não está vence. lutando contra o evangelho acha que vai vencer. Ah, Mas nós sabemos que não. Pois é. O cara diz, o combatente do Cristo acha que vence, mas a gente sabe que ele não vai vencer, porque é da lei que o bem vença no final. Então, com certeza. a gente quebra a cabeça. Vai ser difícil? Vai. Mas a gente sabe que a vitória é do Cristo. E ponto, E é a do gente também Cristo. ter a consciência de que a nossa parte é contribuir Exatamente. para que o bem prevaleça. Para que essa vitória venha mais rápido. Isso aí, mais rápido. Vitória venha mais rápido. Porque ela virá, entendeu? Ela virá, é da lei. Que ela vem agora. No final. Depende de nós também. Ajudar para que essa vitória seja mais rápida. Por que ela virá? Ela virá, porque o progresso é inexorável e ninguém pode segurar. Com certeza. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, que às 18 horas teremos nossa irradiação para os irmãos enfermos físicos. Eu vou pedir para a nossa irmã Eloá fazer a nossa prece de encerramento. Eloá, por favor. Pai querido, mestre amado, agradecidos estamos pelo banquete que tivemos hoje, nesse momento, cada dia mais, aprendendo mais, lembrando mais e podendo ter um conteúdo melhor na nossa vida, nas verdades do Cristo, nas verdades dos nossos irmãos que nos antecederam, Paulo de Tarso, e tantos outros que só nos trouxeram exemplo de vida, exemplo de trabalho, e que com eles nós certamente sairemos bem melhor daqui do que chegamos. Então agradecemos essa oportunidade que Deus nos facilita, que os amigos espirituais nos colocam para que possamos crescer, amadurecer e nos colocarmos na estrada verdadeira, a estrada que nos leva ao bem para nós e para todos esses que nos acompanham, que nos observam. Então, só temos a agradecer. Obrigada, meu Pai. Muito obrigada por tudo. E agradecemos Francisco de Assis, a casa que nos recebe com muito amor, com muito carinho. Muito obrigada. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, um bom fim de semana para todos. Segunda-feira estaremos de volta para os nossos estudos, tá bom? Eu deixo um beijo no coração de vocês. Daqui a pouco nós estaremos aqui de volta para a nossa irradiação. O Eloá e o Roberto podem sair, porque aí eu não vou fechar aqui, não. Daqui a pouco essa nossa irradiação. Um abraço aí para todos. Beijo, gente. Um abraço aí na Regina, essa nossa amiga querida. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe.